Depois eu fui trabalhar na 14ª com o doutor José Alberto Pires Lage. Uma lenda na polícia, né, cara? Rusticidade em pessoa, né? Como é que era trabalhar com ele? Pô, cara, um cara fantástico, né, meu irmão? Aquele delegado antigo, né? Meu irmão, cara, porra, cara de palavra, um cara firme, né? Ele saiu na expulsória, né? Saiu na expulsória, puto, hein? Saiu 75 anos, outro dia eu almocei com ele. Reclamou, mas... E você vê que a vida, cara, é um ciclo, né, cara? E o Lage, o doutor Lage, né? Com todo o respeito e toda a deferência que devo a ele, o Lage foi comissário de polícia do meu avô, em Copacabana. Meu avô ficava, era delegado da 12ª, às vezes da primeira DP, e às vezes ele ia para 22 DP. Ele ficava só nessas 3 delegacias, meu avô. E o Lage era comissário dele. E aí você vê, depois eu fui ser inspetor, trabalhando com o Lage como delegado. Hoje eu, controlador, e o meu subcontrolador é o sobrinho do Lage. Mandar um abraço aí pro meu subcontrolador, o Thiago Lage. Esses encontros foram aleatórios. Coisas da vida. Coisas da vida. E era engraçado que era legal que o Lage falava do meu avô com muito carinho, né? O Lage falava com o meu avô com muito carinho. Então, aí depois eu fui pra... Pô, ele foi pra 5ª DP. Não, mas conta as histórias lá da 14ª. Aqui ele tá aqui pra contar mentira, não tá pra falar a verdade. O podcast é lugar pra contar mentira. A gente tem uma cota de mentira pra cumprir. Então tá bom, então vou começar a mentira. A gente não começou, contou uma mentira ainda. Porra, é engraçado que você chega na 14ª e ali, meu irmão, cada enxadada é uma minhoca, né? Não tem jeito, né? Ali acho que teve um chefe de polícia, acho que foi o Hélio Luiz, falou, pô, um tiro na Zona Sul, o barulho é diferente do resto do Rio. Realmente, um tiro na 14ª, Leblon, Ipanema e Lagoa é diferente de diferente até da Barra do Juca. Não sei hoje em dia, mas... E ali o pessoal disse assim, até o Leblon, quando eu trabalhei no Leblon, que era central de flagrante, o nosso público era desde do morador da Rocinha Vidigal, Cruzada, até o cara do Alto Leblon, Jardim Pernambuco, Vieira Soto. E então, todo mundo... Todo mundo tem um desembargador, do cara um promotor. Mais até o cara... Todo mundo tem um desembargador, um promotor, um deputado para chamar de seu. E que é aquele entendimento especializado. Não, e funciona as boates. Então, assim, você passa o dia inteiro aquelas ocorrências, chega de madrugada, começa a aparecer os cachaceiros. E os cachaceiros, eu quero não precisa nem ser alguma coisa, mas ele pega, você sabe que o inspetor mais deve ouvir na 14ª é sabe com quem a gente está falando. Sabe com quem a gente está falando. Não, teve um lá que eu lembro uma vez da 14ª, o cara falou comigo assim, ó. Sabe o que eu tô falando? Liga aí pro Celso Cabral. Aí eu? Liga pro Celso Cabral. Não, melhor, liga pro Fux. Aí eu falei assim, porra, bicho, eu te presto meu telefone. Você liga aí e fala com ele. Eu não vou ligar. Eu tinha pânico de trabalhar na Zona Sul. Aí, porra, assim, fiquei quase 2 anos lá, né? Mas teve uns casos marcantes quando você teve lá. Por exemplo, a Rede Globo, dos casos que tinha muita repercussão, a Rede Globo era ali o quintal deles, né, cara? Então, eu peguei, por exemplo, o homicídio do Arthur Sendas, né? Não tinha delegacia. Como é que foi isso? Foi a história de um empregado, né, da família, o filho do motorista do Sendas. O cara tava... Sendas era padrinho, inclusive, dele. E por algum motivo que não ficou esclarecido, ele... Desculpa te interromper, só para contextualizar, para a galera que é mais jovem, Sendas era uma rede de supermercados muito importante na época. Uma das maiores do Rio. Era uma das maiores do Rio. E o Arthur Sendas era o que hoje nós chamamos de CEO, o criador do negócio. Isso, e aí rapidamente a gente chegou à autoria por conta das imagens de câmera do prédio. Já tinha muito boas. Se eu não me engano, é aquele dos prédios, maiores prédios que tem ali na Delfim Moreira. Um que tem uma escultura na entrada, bonito, um grandão. E o depoimento das empregadas, que a empregada abre a porta, né? Dá de cara com ele, fala, e aí ele queria falar com o Arthur Sendas. Arthur Sendas. O cara era empregado do Arthur Sendas? É. Inclusive era afilhado dele. Afilhado dele.
E aí ele abre a porta, o Arthur Sendas vem na porta falar com ele, e ele vai e dispara um tiro fatal no Arthur Sendas cai morto. E nunca foi aí, esclarecido a motivação do crime? Não, motivação a gente não conseguiu chegar. Tivemos empecilhos na época da própria investigação, empecilhos que eu digo técnicos, né? Mas nunca ficou esclarecido. O cara não falava? Não. Disse que foi, sei lá, foi uma desavença, alguma coisa assim. E era difícil porque existia uma relação quase que familiar, né? O garoto cresceu na casa dele. Aí tivemos também o caso eu vou lembrar aqui alguns, né? O caso da morte de um garoto na saída da Baronete, que um policial do BOPE era segurança, filho da promotora, e aí teve lá uma briga, coisa e tal, o policial do BOPE tentou apartar a briga, acabou se metendo na confusão, fez um disparo, o disparo pegou na axila do garoto, o garoto caiu, o garoto tentou tomar a arma dele, e aí, no dia seguinte, né, aquele linchamento público, né, cara? O que o policial do BOPE tá fazendo na boate com o filho da promotora, enfim. E aí foi uma confusão danada, e, estavam linchando publicamente o policial do BOPE, e até então a versão que estava valendo era aquela, né? Que ele deu um tiro no cara. Aquela comoção, né? O garoto novo, lourinho, de olho azul. É diferente, né? E aí, depois de muito tempo, cara, eu consegui achar uma testemunha, um vendedor de ambulante, que com muito medo de falar, e eu conversei ele, falando, cara, o cara do BOPE, o doutor Lage resolveu prendê-lo em flagrante, uma construção jurídica, mas acho que ele a prisão foi relaxada, enfim, e aí investigando, eu consegui encontrar um vendedor ambulante que viu a situação. Entendeu? E não participou da confusão. Não participou da confusão. E aí a versão que esse vendedor conta, isenta, desconstrói toda a história, e o policial do BOPE foi absolvido. Acho que não foi nem pronunciado. Eu acho que foi pra júri. Foi pra júri? Sabe por quê? Assim, eu lembro desse caso. A Baronete era uma boate que tinha ali na Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, né? Então foi exatamente isso. Teve uma confusão era o filho da promotora, com um grupo de jovens. Isso. E aí foram para fora da boate, o grupo de jovens cercou o carro. Tentou tomar a arma dele. O policial, que era segurança, levou ele tentou recolher o garoto para ir embora. Cercaram o carro e começou aquela confusão, e parece que em um determinado momento esse jovem foi lá, tentou tomar a arma do policial. E ele atirou. Verdade. Cara, foi horrível, porque assim, eu conhecia pelo menos umas 2 pessoas que eram muito próximas do garoto que morreu. E eles ficaram, eles vieram falar, uma covardia, o policial pegou, encostou a arma e deu um tiro e tal. Foi a primeira versão que eu ouvi, assim, Só que eu tinha um amigo que estava comigo na faculdade, que ele estagiava num escritório que defendia a Baronete. Então ele acompanhou todo o processo ele era advogado da Baronete. O que ele tinha que fazer? Não tentar proteger a Baronete para a Baronete não entrar na ocorrência. Então ele acompanhou tudo. E aí ele falou assim, Rafa, olha, eu expliquei pra ele, cara, esse menino era sobrinho, ele falou assim, olha, Rafa, ele pode, mas assim, naquele momento ali, cara, naquele efeito ali, naquela confusão, realmente, pelo que constou, e os depoimentos no tribunal do júri, que ele me falou, dos próprios jovens que estavam envolvidos, cada um falava uma coisa, não, porque foi assim, aí, não, ele derrubou e deu um tiro nele no chão, e cada um falava uma coisa. Cara, eles botaram, tinha promotoria, promotor de justiça, só por estar no cargo do promotor, o cara já é caixa grossa. E botaram o Nilo Batista para ser assistente de acusação. E nem assim, brother, conseguiram a condenação. Esse caso é aquele mesmo caso que o Túlio Costa contou aqui? Não, o Túlio Costa foi na Baronete também, foi um outro caso lá, uma briga que o cara bateu com o cinzeiro no rosto dele. Não. Ainda bem, recomendaram isso. Cheio de playboy. Só pra saber pra não ir. Não, e aí, assim, sem perguntar o nome do policial do BOPE, eu não lembro, né? Depois nunca mais estive com ele, enfim. Mas eu fiz aquilo que era o justo, né? Aquilo que era o certo, né? O cara ia pagar até por uma irresponsabilidade do próprio garoto que tentou atacar e botear a arma do policial. E aí o Leblon tinha essa dinâmica, cara. Assim, você começava a semana no JIC, né? Você não sabia o que ia acontecer durante a semana. Então tinham semanas que eram muito frenéticas, outras um pouco mais calmas.
E essa época foi uma época intensa de trabalho, cara. Muito tensa, porque eu reencontrei o Conde, tinha um ajudante de ordem na época, era major, e ele foi a tenente-coronel, ou coronel full, acho que era tenente-coronel. Ele era o comandante do 23. Teu amigo, pô. Aí, tinha convivido com ele na prefeitura, né? E essa foi a época da prefeitura, tinha convivido com ele. E aí, a relação de amizade é diferente, né, cara? E a gente já tinha problema de efetivo, por exemplo, né? E aí eu conheci o Bastos, que agora é Coronel Bastos, que tá na CEOP, lá de Copacabana. Ele era capitão na época. E o Luciano, Coronel Luciano, comandante do 6º Batalhão, capitão também da P2. E eles tinham uma equipe muito boa, cara. Uma equipe fantástica. Cabeça, Guaxinim, Bastos. E formou com a gente. Então, a PM tem muita informação, né, cara? A PM tem muita informação. Então a gente começou a compartilhar informação, a gente começou a operar juntos. Na época tinha Operação Suporte no Rio de Janeiro. Missão Suporte no Rio de Janeiro, sei lá quantos mil grampos em andamento. A gente também tinha uma fonte de informação. Aí, cara, nossa produtividade da 14ª era, incrível, né? A integração, né? Batalhão, a gente prendia 3 vezes mais que a segunda colocada do... A gente, relatava inquérito pra caramba, pedia muita prisão, prendia muito mesmo. E na época nós fomos apontados como modelo de integração entre as polícias, porque a PM, a Polícia Civil, né, muita barreira entre as polícias, e a gente operava muito junto. E nós éramos até alvo de crítica dentro da própria Polícia Civil. Mas estava dando resultado. O resultado final que importava, o cidadão ali na ponta que estava tendo um resultado final. E também chegou um momento que o doutor Fernando Veloso chegou como titular da DEAT e trouxe a equipe dele, o Luciano. Vou mandar um abraço pro Luciano também. O cara craque. Luciano, Gadelha. Como é que é o nome do Pintadinho? Caramba. Os caras ferem em grampo. E eu ruim de grampo, né? E os caras muito ferem em grampo. E aí a gente começou a trocar informação. E nosso objetivo era pegar aquelas quadrilhas que roubavam. O gangue da bicicleta de Ipanema. Tá até hoje aí, né? Geração em geração. Vai passando de geração em geração. Teve um caso interessante. Teve um caso de um turista italiano que o vagabundo mirim puxou o cordão dele, o filho foi correr atrás, se embolou com o cara, caíram na pista. Obviamente o vagabundo, como um ninja, rolou, sei lá, por baixo do ônibus, se livrou, o ônibus atropelou o turista e matou o turista italiano na Vieira Soto. Caramba. E aí, assim, a gente estava tão... Né, aí a gente começou a entrar lá no Pavãozinho, no Cantagalo, delegacia e batalhão entrava, né? E a gente foi colhendo informações, a P2, né, tinha um coroa muito antigo do batalhão do Leblon, o Bezerra, que tinha bastante informação, e a gente conseguiu descobrir quem foi o autor. Né? E ele foi se entregar lá na delegacia. E a partir daí a gente, com esse trabalho com a DEAT, a gente começou a monitorar, a DEAT começou a monitorar, e aí, meu irmão, o grampo dos ladrões expandiu e foi até a boca, né, do Pavãozinho do Cantagalo. Porque tem uma conexão. Tem. De uma certa forma, o tráfico, ele... A ladeira São Romão, à direita, Pavãozinho, a ladeira São Romão, à esquerda, Cantagalo. E aí, esse inquérito foi tocado pela DEAT. E aí chegou o dia da gente fazer a operação lá no Pavãozinho. Essa operação foi icônica, até para a Core, né? Porque ela começou meio falida, porque a gente entrou, aqueles fogozinhos, não teve tiro, e tinha um alvo que era um alvo que daria mídia, né? Ele era vagabundo, mas ele estava com a carteira assinada pela empreiteira que fazia a obra do PAC lá. Então, isso daria uma mídia, né? E ficamos lá tentando atrás do cara, coisa e tal, e o cara não se entregou, não achamos, enfim. Mas tinha muita policiais da DEAT, alguns nossos eu e mais alguns da 14ª, e a Core mandou, 2 equipes do SAP, né, da base Jaguar. E aí o negócio evoluiu, cara, porque a gente descobriu, através de uma informação anônima lá, um morador deu, que a boca toda
tinha se escondido dentro de uma obra do PAC, né? E aí a Core... Aí... Que era lá em cima. Não, essa era lá embaixo, engraçado. Essa era na rua de Paralelepípedo ainda. Não era da Criança Esperança. Não, bem baixo. Tanto é que quando os caras em fuga, e depois eu fui trabalhar com ele lá no Saero, o Vaguinho, os vagabundos tacaram uma granada, pegou na perna dele, um estilhaço de granada. E por acaso, né? Eu socorri ele, porque foi próximo de mim, pro Miguel Couto, e anos depois fui trabalhar com ele, e ficamos anos trabalhando na mesma equipe. Anos. E aí a gente cercou, né, a cozinha do PAC. E aí, cara, foi um tiroteio. Aí a Core chegou o doutor Rodrigo, de moto, camisa social normal, fuzil atravessado nas costas, não sei de onde chegou. Chegou na época já o SOT. Cara, e foi aquele tiroteio aí, pô, ponto 30, vários fuzis apreendidos, 2, 3 mortos, vários presos. Assim, desmantelou aquela boca ali do Pavãozinho do Cantagalo, foi desmantelado naquele dia. Eu acho que, inclusive, um dos presos hoje é o dono lá do Cantagalo. E aí foi um trabalho. Depois disso, foi uma calmaria, alguns meses de calmaria em Ipanema, ali, Ipanema, Copacabana. A vagabundagem retraiu. Né? E aí, depois disso, foram muitas ocorrências, né? Essa foi bem emblemática. E foi evoluindo.